Hey galera, Jason aqui, mais um vídeo de sinopses, analisando, comentando, trocando uma ideia sobre ideias de mangás enviadas por vocês aqui. A gente tem muita sinopse na lista, né? Então demora um certo tempo, um bom tempo até, para eu conseguir ler. As sinopses que eu vou ler nesse vídeo, elas são referentes ao final ali do mês de maio de 2022. Se você tem vontade de ter a ideia do seu mangá analisada aqui no canal também, é só ir aqui na descrição que tem um link aqui para um vídeo aqui do canal que eu explico não só ali como montar a sua sinopse, né, dou uma dica ali de como montar a sua sinopse, mas também mostro ali exatamente como que você faz para enviar para aparecer aqui no quadro, já sabendo que leva um certo tempo para eu conseguir ler. Mas claro, se você não tem todo esse tempo para esperar, né? Você fala, pô, eu quero fazer o meu mangá logo, então gostaria de ter essa análise mais rápido, você pode se tornar membro aqui do canal. É só ver aqui embaixo, a partir de R$3 por mês você ajuda o canal a continuar existindo aqui nesse YouTube de meu Deus. E também tem a sua sinopse lida antes. A primeira sinopse que a gente lê aqui em cada vídeo é a sinopse de um membro, né? Geralmente a gente lê 4 sinopses por vídeo, então a primeira é de um membro e as outras 3 são da nossa lista padrão aqui, que tem mais de 100 sinopses. Inclusive já está aí disponível na área comunidade dos membros, né? O post para você que é membro poder comentar a sua sinopse aqui e ser lida aí nos próximos vídeos. Então, se você já se tornou membro, acabou de se tornar membro, entra aí na área comunidade e vê lá. Tem escrito sinopse dos membros, bem grande, ali numa imagem. É só entrar e comentar ali mesmo a sua sinopse que ela vai aparecer aqui em algum dos próximos vídeos. Ok, dadas as devidas explicações, vamos começar o vídeo aqui com a nossa primeira sinopse, que é do one shot Contagem Regressiva. Em uma torre invertida, um trio de guerreiros vai investigar o porquê os outros níveis não respondem seu chamado e uma figura encapuzada chega no elevador que é proibido pessoas de andares inferiores subirem ele. Com um saco de lixo cheio de dog tags, tá? A figura encapuzada tá com um saco de lixo cheio de dog tags. Ok, essa figura chega dizendo que se chama Zero e veio zerar tudo. Ok, para que a gente consiga entender melhor aqui o contexto dessa sinopse, a gente precisa ler aqui um pouco sobre o contexto do mundo, né? Porque só lendo a sinopse assim fica... não é que fica um tanto confuso. A sinopse funciona muito bem na descrição de um site ou na parte de trás de um livro, mas como aqui a nossa proposta é tentar analisar a história e tal, tentar dar ideias e coisas do tipo, e em cima disso a gente precisa entender um pouco mais, né? Enfim, por isso que eu chamo aqui de sinopse, que é para ser um texto curto aqui no quadro, né? E não ser tipo uma descrição gigantesca e acabar levando muito tempo para ler. Mas aí o lance é analisar tipo, meio que a ideia, meio que a premissa da história para que a gente possa desenvolver a partir disso. Então vamos lá, o contexto do mundo. Existe uma torre invertida onde vivem humanos que se divide em 10 andares. Quanto mais longe do topo, mais pobre e precário é o local, e no topo dessa sociedade existem pessoas com poderes únicos que são chamados de número. E são 100 que são divididos de 10 em 10 para cada andar. Quanto mais próximo do 1 for, mais poderoso. Tá, vamos ver se eu consegui captar aqui a ideia. Então temos uma torre, fala que é uma torre invertida. Eu não entendi qual que é a ideia da torre invertida, mas ok. Ok, temos uma torre e aí nós temos 10 andares nessa torre. Os andares mais abaixo são andares mais pobres e os andares mais acima são andares mais ricos, né? A minha voz falhando já no começo do vídeo. E aí, pelo que eu entendi, existem 100 números, que é o nome dado para os personagens com poderes nessa história. Desses 100 números são divididos, né, 10 em cada andar, em termos de nível de força, né? Então, se você é mais fraco, você vai para os andares de baixo, ou se você é mais forte, você vai para os andares de cima até chegar no número 1, né? Que é ou o primeiro andar ou o número 1 mesmo, né? Então, vamos supor que lá embaixo está o 100. Por exemplo, o mais fraco dos números, dos seres com os poderes, está lá embaixo, que é o número 100, e o mais forte desses números está ali no 1. E aí você tem o vilão, que seria o Zero, que já pelo nome que ele se chama seria para ele ser o mais forte que o 1, e a ideia dele é acabar com o 100, seria algo assim, talvez? Ok, entendido isso, eu quero dar uma lida na sinopse de novo para entender
qual que é o objetivo aqui da história. Uma torre invertida, um trio de guerreiros vai investigar o porquê os outros níveis não respondem seu chamado. Entendi. Então o Zero tá matando todo mundo supostamente. Uma figura encapotada chega no elevador que é proibido. É proibido pessoas de andares inferiores subirem. Ok. Então é um lance meio poço ali, né? Mais ou menos parecido ali com o lance do poço. Enfim, eu não assisti o filme, mas eu sei mais ou menos a premissa. Então tá, a gente vai acompanhar uma galera que é de algum desses andares aí, e que vai investigar o que está acontecendo com os outros andares. Eu acho que a sinopse, eu fico na dúvida sobre revelar a questão do Zero na sinopse. Me parece o tipo de revelação que faria muito sentido para a história em si, para o acontecimento da história em si. Eu vou dar uma conferida aqui que o autor deixou algumas perguntas que ele tinha específicas, algumas dúvidas que ele tinha que ele gostaria que nessa análise aqui fossem sanadas. Vamos ver se alguma delas aqui eu já consigo entrar nessa mistureba aqui de análise e já responder também. Não sei se faço o Zero ser ele ou ela, só sei que vai ter uma relação com algum dos números. Exemplo, uma amiga de infância que abandonou ele ou ela, virar um número, ou o pai que abandonou ou matou um parente do Zero. Entendi. Tem alguma relação ali com algum dos três principais, né? Algo assim. Ou só alguma relação com algum dos outros personagens. Mas daí, pra história não ficar muito extensa, talvez teria que ser com algum dos personagens principais. Ou algo desse tipo. Eu penso não ter um final feliz, ser uma tragédia. E ele também não sabe se faz cenas pesadas, né? A história ser pesada, com cenas mais explícitas ou mais implícitas. Eu vou deixar... eu vou falar disso aqui já agora, porque provavelmente se eu deixar pro final eu vou esquecer. Eu me conheço. Enfim, às vezes eu vou desembestando numa ideia aqui e aí chega no final eu não lembro. Sobre o lance de explícita e implícita, eu vou falar a minha opinião pessoal, mas isso aqui não é para ser levado em consideração, é só a minha opinião. Eu, particularmente, gosto de fazer as situações mais implícitas. Um dos motivos, particularmente eu não gosto de gore. Não é alguma coisa que eu acho, nossa, que legal, ele fez isso, sabe? Eu sei que tem pessoas que gostam, e aí, tudo bem, normal, até aí, não tem problema nenhum. Então, eu particularmente, por não gostar, eu acho desnecessário quando uma cena ela é explícita. Porque eu acredito que, aí a gente já entra aqui numa parte mais a ver com realmente narrativa. Eu acredito que a nossa cabeça, ela tem um poder muito maior de causar terror do que, por exemplo, um desenho, sabe? Então, vamos supor que você sugere que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então você faz dois personagens se trancarem num quarto, um personagem ali meio macabro, e aí você coloca só os gritos no fundo e a porta fechada. É uma cena completamente implícita. E aí o que acontece nessa cena é que o próprio leitor vai ser obrigado a imaginar o que está acontecendo. E ali, aí que acontece uma grande mágica do roteiro, né, que funciona em qualquer roteiro de várias coisas, que o seu leitor vai imaginar a pior coisa que ele tem em mente ali para acontecer. Então você está sugerindo ali que aquele personagem foi massacrado, foi torturado, etc. Mas o próprio leitor vai colocar uma situação que ele vai inventar ali na cabeça. Então você consegue abranger várias faixas etárias diferentes e ser efetivo com todas elas, porque, sei lá, uma pessoa que talvez não é tão ligada no gore, no horror da vida, ela vai pensar algo que é horrível para ela, mas que é num nível de horrendez, de horrividão, eu não sei como falar, um nível de horrível, fica até rimando, menor do que de uma outra pessoa que, por exemplo, já está mais acostumada com gore e com outras coisas assim. Aí essa pessoa já vai imaginar uma tortura muito mais séria, muito mais macabra, muito mais visceral. Mas tudo vai ficar na cabeça dele. Então você vai conseguir equalizar aquela cena ali para a cabeça do leitor, porque é o próprio leitor que vai completar o que você não mostrou ali. E a mesma coisa que eu penso para situações de filmes de terror também, etc, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de filmes ou até assistido algum filme de terror ou algum filme que tinha algum monstro que era assustador, mas enquanto ele não aparecia, você ficava com medo. E a partir do momento que o monstro aparece na tela, você perde o medo dele, porque agora você está vendo exatamente como ele é. E às vezes ele, na sua cabeça, era muito mais aterrorizante do que ele é de fato ali no filme. Então, eu trabalho isso mais ou menos da mesma forma para uma história. Mas, novamente, como eu disse, opinião pessoal, eu particularmente não acho o gore algo legal.
Então, quando eu digo algo legal, no sentido tipo assim, de gostar. Tem situações que eu acho que são interessantes e que são necessárias, mas geralmente eu particularmente gosto de ir para o lado mais implícito da coisa, e aí você aumenta, como eu disse também, a faixa etária de pessoas que podem ler a sua história. Quando você vai para o lado explícito, você automaticamente diminui essa faixa etária, focando num público mais adulto. E aí quando você foca num público mais adulto, você tem que adaptar toda a sua história para que ela também seja condizente com esse público um pouco mais velho, né? Então exige certas coisas no roteiro, etc., que vão ser condizentes com uma pessoa que já está mais vivida, que já acompanhou outras histórias, por exemplo. Então, às vezes, um clichê que funciona numa história mais infanto-juvenil não vai funcionar numa história mais adulta. Aí você vai ter que trocar por alguma outra coisa, porque o infanto-juvenil talvez ele não viu tantas histórias a ponto de aquilo ser um clichê para ele. Já uma pessoa com mais idade, em teoria, pelo menos, viu mais coisas, leu mais histórias que faz com que aquele clichê para ele seja um clichê, né? Então, tem todas essas questões para ser pensadas, mas como eu disse, é uma opinião minha, então não é algo que deva ser seguido. O lance do final feliz ou tragédia, eu acho que cada história pede uma coisa em si. Às vezes um final, nessa história aqui especificamente, eu acho que pode existir um final tragédia que é feliz por um certo aspecto. Porque se a gente pensar aqui, essa história se passa quase como se fosse numa prisão. Ela pode até ser colocada mais ou menos como se fosse numa prisão ou num experimento. Então, as pessoas ali não necessariamente precisam viver felizes. Talvez quem está no topo viva feliz, mas você tem toda uma carga ali de pessoas que está sofrendo, está tendo uma vida muito ruim ali. E talvez seja exatamente isso que o Zero, né, como vilão, mas que ele pode assumir esse papel de aquele vilão que, tipo assim, os meios dele são errados, mas você até consegue concordar ali com o fim, mais ou menos. Então, ele entende que aquilo ali é horrível e que a morte é melhor do que tudo aquilo que eles estão vivendo, do que toda aquela pobreza, aquela miséria e aquela injustiça que está sendo causada. A morte é mais justa do que viver nessa torre. Então, matar todo mundo da torre até acabar e não sobrar mais ninguém naquela torre, até a torre ser destruída, é uma atitude mais louvável do que continuar vivendo ali. Porque, sei lá, talvez o Zero, né, ou a Zero, já pode ter até desistido de tentar ajudar. Vamos lá. Vamos imaginar que a Zero veio lá do topo, do 3, do 2, sabe? Ou tipo, vamos imaginar assim, ela veio do andar... Pera, são quantos andares? São 10 andares? Tá, ela pode ter vindo do 3, então. Por quê? É legal ela não vir do 1. O andar 1 pode ser um negócio tão absurdo que, tipo, eles nem imaginam o que é. Então ela veio do 3. E o 3 já é um nível de luxo tão grande que ela saindo do 3 e sendo jogada lá no 10, por exemplo, ou lá no 7, ela percebeu uma diferença tão grande, uma discrepância tão grande, um sofrimento tão grande, e talvez ela tentou ajudar essa galera do 7 e não conseguiu, porque, né, como fala aí na própria sinopse, é proibido que alguém do andar de baixo pegue o elevador para o andar de cima, né? Ela achou que não tinha esperança a ponto de que ele, enfim, né? Variando dos personagens, e aí sim pode ser realmente parente de alguém do 3, e de repente a galera aí que são os protagonistas, né, os guerreiros e tal, a polícia da torre, vamos chamar assim, já que é eles que estão investigando e tal, o que está acontecendo, eles podem estar no 5 ou no 6, sabe? Eles não podem estar muito no topo, mas eles não podem estar muito embaixo, então eles podem estar no meio, exatamente no meio, eles são ali do 5. E ali, a partir deles, são os supervisores e tal, são a galera mais tchan. E aí, o que eu acho que fica legal nessa história? Tem uma certa reviravolta aí. Vamos lá. Ela veio do 3, né? A Zero vai ser trabalhada quase como se fosse um protagonista. E a gente pode trabalhar aqui os personagens desse andar 5, né? Os investigadores, com destaque para esses 3 aí, para esse trio, né? Que vai investigando, vai descobrir mais sobre o Zero, vai tentar impedir ele, talvez em algum determinado momento algum desses personagens entenda e concorde com o Zero, talvez outro entenda, mas discorde dos meios, enfim, aí vai trabalhando esse conflito entre personagens. Mas vamos lá, deixa eu tentar completar a minha ideia aqui, senão eu vou ficar o vídeo inteiro só analisando essa sinopse. Mas é que eu gostei bastante da ideia. Eu tava falando, eles são do 5, ela foi do 3, então ela era parente de alguém do 3. Acontece alguma coisa lá, tal, não sei, enfim, e aí ela é jogada, por exemplo, pro 8,
Vamos lá. Ela é jogada pro 8, ela vê essa miséria toda, não sei o que, ela tenta ajudar, ela desce pro 10, ela vê, ela fica traumatizada. Ou vai, ela tenta ajudar a galera do 8 e tal, ela consegue até ajudar mais ou menos ali a galera do 8 ou do 7. Do 7 não pode, porque ela não pode subir o elevador, né? Mas enfim. Mas daí acontece alguma coisa e ela desce pro 10. E aí o 10 é o que faz ela tomar essa atitude de não merece. Essa torre tem que parar de existir. Isso daqui é horrível. E aí pode, novamente, não ser explícito o que tem no 10. Porque se ela só fala, eu fui no 10 e eu não consegui acreditar nos meus olhos, eu não consigo nem expressar o que eu vi lá, mas o que eu vi lá foi suficiente para me levar à atitude de é melhor todo mundo morrer do que continuar acontecendo o que está acontecendo. Se você mostra, pode ser que algum leitor fale, foi isso que fez ela querer matar todo mundo, sabe? Existe esse risco. Agora, se você não mostra, cada leitor vai só imaginar, vai só tentar trabalhar na sua própria cabeça, ali tipo, caramba, o que será que ela viu lá? E aí um leitor vai imaginar que, sei lá, foi canibalismo, foi uma pessoa comendo a outra porque já não tinha mais o que comer, enfim, outra pessoa vai pensar que é outra coisa, enfim, cada pessoa que lê a história vai imaginar alguma coisa, e aí não saber, e é igualmente, não saber o que tem no 10, é interessante talvez não saber o que tem no 1, porque ou no 1 tem um plot twist que é o que eu vou falar agora. Porque talvez não saber o que tem no 1, porque o 10 seria um negócio tão absurdo que o leitor não pode, que talvez o autor não consiga mostrar para o leitor o quão absurdo aquilo é, então é melhor deixar o leitor pensar por conta própria, né? Tirar essas conclusões por conta própria. O 3 pode ser um nível tão grande de luxo que o 1 é inimaginável, sabe? Tipo assim, o 3 já tem um luxo tão grande que você fala, como que pode ser melhor que isso? Sabe? O 2 pode ser um negócio tão realeza, tão assim que você fala, não tem como ser melhor que isso, não tem como algo ser mais luxuoso que isso, não tem como a vida ser melhor, não tem como ter mais fartura do que isso. Ser num nível assim. Então não mostrar o 1 também, porque novamente talvez fica difícil trabalhar essa relação, essa gradação. Então vamos supor que na visão do autor você pode colocar como a pior coisa que você imaginou ser o andar 8, por exemplo, ou 9, e a melhor coisa que você imaginou ser o 2, mas o 1 e o 10 nunca mostrar, só dizer que o 1 é uma coisa absurda, de luxuosa, e o 10 é uma coisa absurda de segregação, de miséria, enfim. E não mostrar isso, né? Foi o que eu disse aqui. E aí o que acontece? Aqui tem outra regra, né? Que você tem as pessoas, os números, e supostamente os 10 primeiros que estão lá no andar 1 são os mais fortes de todos. E aí pode rolar um plot twist, porque não necessariamente eles precisam ser os mais fortes, eles só precisam convencer as outras pessoas de que eles são. E aí, esse pode ser o grande plot twist, sei lá, em algum determinado momento, algum desses personagens ali que são protagonistas também do andar 5, a polícia da torre, vou chamar assim, concorda com a Zero e fala, mas não vamos matar todo mundo porque essas pessoas já estão sofrendo demais. Vamos acabar com quem está bancando isso, com quem tem uma vida boa e está deixando que tudo isso aconteça. Ou seja, vamos lá em cima. Vamos pro 1, por exemplo. E aí eles podem chegar, sei lá, no 2, ela é do 3, né? Aí no 3 teria que ter um conflito ali com o parente, etc. Todas essas coisas assim. Por exemplo, dela ser do 3, ou ela pode ser do 2. 2 não, acho que não, acho que do 3 fica legal. Não, pode ser do 2, Pro 1 ficar um mistério. Então ela volta pro 2, aí tem todo conflito com família. Eu tô falando ela, né? Como se fosse a Zero. Mas enfim, novamente, o autor ficou na dúvida se fosse ser ele ou ela. Enfim, eu acho que isso é irrelevante. A não ser que pense em alguma coisa que pode ter acontecido ali diretamente, etc. Mas enfim. Chega no 2, realmente tem gente muito, muito forte no 2 e tal. Talvez o parente dessa pessoa seja da Zero, seja muito forte, enfrenta. E aí decide ir pro 1. E aí é quando percebe que no 1 não tem ninguém forte. Na verdade, só tem uma galera que é quem tá bancando tudo isso, que é quem tá vivendo às custas de tudo isso. Ou algo assim. Ou, novamente, eles podem chegar no 2, passar pelo 3, enfrentar gente muito forte no 3, e quando chega no 2, o 2 já não tem gente forte. Já é uma galera só que finge que é forte, que engana os outros pra achar que eles são realmente os mais fortes, mas na verdade eles não são só um bando de Zé Ruela, talvez tenha um outro cara meio forte ali e tal, uma outra pessoa meio forte.
E aí a história termina na hora que eles chegam, que eles pegam o elevador e vão pro 1. Então eles chegam, pegam o elevador, vão pro 1, o elevador abre e acaba a história, deixando o leitor com essa curiosidade de o que diabos tem no 1. Seria muito legal. Eu, pelo menos, nossa, terminaria a história e ia ficar com aquela... Ah, quero ver o que tem no 1. E aí não revela. Não mostra. Acho que funcionaria muito, muito bem. Próxima sinopse aqui, como eu disse, sinopse da nossa lista padrão. Não tem título ainda essa sinopse. Em meio a tantas guerras acontecendo e muitos soldados sendo perdidos na batalha entre humanos e monstros, o rei Kazuo do Reino do Sol toma a decisão de mandar 14 crianças de 14 anos para a guerra. Embora os jovens desse reino sejam muito fortes e poderosos, eles são apenas crianças que não sabem nem nunca sentiram o peso da guerra. Nessa história, iremos acompanhar o nosso protagonista Lia e seus amigos que darão suas vidas se for preciso para vencerem esta guerra. Ele manda crianças para a guerra. Vamos pensar em algum título. Aí, galera, se tiver alguma ideia de título, coloca aqui nos comentários. De repente o autor, né, ou a autora, acho que é a autora aqui, a autora, pode estar assistindo esse vídeo e de repente ver aí o seu comentário com a dica. Coloca aí, ideia de nome para Sinopse 2 e tal, algo assim. De repente a autora vê aí. Eu penso que poderia ter alguma coisa a ver com esse lance das crianças estarem indo para a guerra. Não sei. Enfim, vamos pensar o que a gente pode trabalhar aqui nessa história. Qual que é o foco? O foco aqui tá uma guerra desgraçada, o rei resolve mandar as crianças. O lance é que a guerra é entre humanos e monstros. E aí, eu acho que fica problemático. Mas se a gente quiser trabalhar uma história mais simples, funciona. Eu diria que aqui dá pra gente trabalhar em 2 camadas, essa história. Ou uma história mais simples, e aí eu acho que a gente pode manter o lance dos humanos e monstros. Ou uma camada mais acima. E aí a gente humanizaria esses monstros, talvez. E aí tentaria trabalhar todo o lance do terror psicológico que a guerra causa, no sentido de tipo, vamos lá. Vou descrever essa aqui mais brevemente, porque eu acho que o foco mesmo vai ser a outra. Mas vamos imaginar o seguinte: você tem uma guerra acontecendo, qualquer motivo que seja, a guerra está acontecendo. Muitas vezes as guerras acontecem por motivos mais idiotas do mundo. Já tem uma tensão ali entre aqueles dois negócios e aí acontece alguma coisinha besta, um estopim e guerra, né? Enfim. Chega em um ponto de desespero onde as próprias crianças são treinadas como poderio militar para poder ir para a guerra, né? Essas crianças, isso já aconteceu no mundo real, né? Quando você está tendo uma guerra, principalmente esse conceito de guerra total, né? Que começou, acho que na Primeira Guerra Mundial, o conceito de guerra total. Não sei, acho que foi na Segunda. Não, acho que guerra total foi na Segunda Guerra Mundial, que é um conceito tipo assim, a gente está em guerra com aquele povo. Não tem mais essa de tipo assim, vem 2 exércitos e se encontram num lugar e aí guerreiam os exércitos, mas o povo está lá vivendo nas suas vidas. Não, é guerra tipo, a gente vai estraçalhar aquele país e vai matar tudo que tem naquela droga daquele país até eles se renderem. Enfim, quando chega nesse nível, existe como posso dizer, uma lavagem cerebral que é feita na população e principalmente nas crianças, que é obviamente mais fácil de fazer essa lavagem cerebral, né? De que a guerra é ótima, de que a guerra é muito boa, de que você tem que crescer e servir na guerra, etc. Então faz muito sentido a Lia e os seus amigos crescerem com essa ideia de tipo, a gente crescerem e irem pra guerra com essa ideia de tipo, não, a gente vai pra guerra, a gente vai vencer, a gente vai fazer, a guerra tá ajudando a nossa família. Então tipo assim, como se a guerra fosse alguma coisa boa. E aí, estando lá, vai descobrir que não é. E aí, o que eu acho que pode ser o ponto aqui que fica interessante? É a gente primeiro ter essa visão, né? É uma guerra de humanos com monstros. Então, obviamente, nós somos humanos, estamos do lado dos humanos. Isso estou falando nós, leitores, né? A gente que está acompanhando a história. Então a gente vai torcer para os humanos e vai ter o lance dos monstros. E aí a gente humanizar os monstros a partir de um determinado momento da história, vamos imaginar. A Lia foi pra guerra, tá lá, tá todo esse negócio de a guerra é bom, a guerra vai ajudar nosso povo, vai acabar com os monstros não vai mais invadir nossas vilas, sei lá, etc. E aí, em um determinado momento, acontece alguma situação que ela fica... Isso é meio que clichê até em história de guerra, mas eu vou partir pro clichê. Acontece alguma coisa e ela fica presa, por exemplo, com um monstro que também é uma criança que também foi enviada pra guerra. E aí eles têm ali, eles têm um embate entre si, 2 crianças ali. Só que acontece alguma coisa que talvez, sei lá, elas têm que parar de brigar, não sei.
cai uma bomba do lado delas, ou sei lá, se for, já que tem esse negócio, pode ter negócio de magia na história, cai um raio, explode ali, elas são jogadas para um lugar, enfim. E aí nesse lugar elas ficam presas, né, ali alguns amigos e esse monstro, ou alguns monstros e tal. E aí mesmo eles tendo esse conflito, mas eles meio que começam a ter que se ajudar para todos poderem sobreviver. Eu achei que poderia ser só a Lia e o monstro, não precisava nem ter mais amigo, que daí encurtava um pouco mais a história. Ela pode ter amigos, esses amigos podem estar meio que procurando ela, enquanto ela está perdida ali com o monstro, por conta disso que aconteceu, sei lá. Eles estão lutando num despenhadeiro, aí cai um raio, parte um pedaço da terra, a terra cai, enfim, aí eles ficam feridos e presos, aí eles têm que se ajudar para poder meio que sair dali, e enquanto faz isso, ela vai percebendo que esse monstro não é tudo aquilo que falaram para ela, que impregnaram na cabeça dela. E a mesma coisa, o monstro vai percebendo que a humana não é aquilo que também colocaram na cabeça dele. Aí eles vão percebendo que eles são pessoas normais, que eles são crianças normais, que tinham sonhos, que tinham outras coisas que queriam fazer da vida, que a guerra foi colocada na cabeça deles, mas que eles já tinham entendido que a guerra não era aquilo que eles imaginavam, que eles não queriam se machucar entre si, e que isso foi coisa que colocaram novamente na cabeça deles. E a partir daí a gente tem essa jornada deles, dessa amizade entre uma humana e um monstro, percebendo que o vilão ali não é nenhum nem outro, mas sim a guerra em si. O ódio que surgiu entre essas duas raças e que pode ser justificado em algum determinado momento por conta de alguma atitude, mas que de modo geral não é justificado a ponto de gerar uma guerra, né? Existe uma frase muito boa, não lembro quem foi que falou, teria que pesquisar aqui, mas mesmo eu jogando a frase acho que vai ser difícil. Mas a frase dizia mais ou menos assim, né? A guerra é um monte de crianças lutando, crianças se matando. Não, peraí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, reestruturar, que eu tô lembrando a frase enquanto eu falo. Guerra é várias crianças, tipo criança para falar adulto, mas enfim. São várias crianças que não se odeiam se matando por causa de adultos que se odeiam, mas não se matam. Não sei se deu para entender, que ficou meio confuso, que eu fiquei gaguejando aqui. Mas a ideia é essa, são tipo várias pessoas que não tem nada contra uma outra de verdade, mas elas vão se matar por ordem de um bando de velho rico que se odeia entre si. Os velhos se odeiam, mas eles não se matam. Eles mandam as outras pessoas se matarem entre si. Enfim. E eu acho que essa história poderia girar em torno exatamente dessa ideia, desse conceito de que eles são crianças que não sabem da vida, que teriam que viver outros tipos de coisa, que estão sendo mandados para uma batalha sangrenta de morte por conta de, muitas vezes, eles nem sabem mais o que. E boa parte das guerras são assim, as pessoas, os soldados que estão lá batalhando morrendo literalmente, muitas vezes eles nem sabem pelo que eles estão lutando mais, né? Principalmente quando é uma guerra que se estende há muito tempo, se estende há anos e tal. As guerras lá entre França e Inglaterra, nossa, a última galera que estava lá nos últimos 10 anos de guerra já não sabia mais por que a guerra tinha começado. Eles só sabiam que se você é inglês você tem que matar francês, e se você é francês você tem que matar inglês, e é isso, ponto. Hoje mesmo, né, a gente tem toda a questão do Paquistão e de Israel, enfim, e por aí vai. E tem essa coisa, e eu acho que a ideia da história seria realmente trabalhar nesse ponto de ser anti-guerra. E aí mostrar, através da visão de criança, que funcionaria se fosse com adulto também, mas com criança acho que fica mais chamativo, mais forte. O lance de enviar a criança para a guerra também denota ainda mais essa questão de o quão a guerra é suja, de, tipo, sabe, o que vocês estão fazendo? Vocês estão enviando criança para se matar, por quê? Enfim, e trazer isso para a história. Agora, como que isso terminaria? Aí entra a parte complicada. Poderia ser ele saindo, aí tendo um conflito ali com os amigos, e aí, tipo, porque os amigos, né, não passaram pelo que a Lia passou, então eles ainda teriam a visão de que o monstro é algo ruim e algo assim, e ela tentando convencer eles. Talvez ela conseguisse convencer eles, talvez eles simplesmente fugissem ali da guerra e fossem fazer alguma coisa, alguma coisa de criança, tipo brincar juntos ou algo assim. Então talvez você não precisaria terminar com a história fazendo a paz mundial, porque seria muito difícil e talvez teria que estender a história muito para isso ficar minimamente verossímil, né, de que duas crianças iriam fazer a paz mundial. Mas talvez possa ser só um lance de tipo, existe um pingo de esperança, sabe? Talvez a mensagem da história possa ser essa, existe esperança. Talvez ela possa convencer, o grande momento de conflito da história seja exatamente
os amigos dela talvez tentarem matar o monstro, e ela ter que proteger, ela ter que ir contra os amigos dela, ela ter que convencer eles a entender ali o ponto de vista, e talvez o ponto final da história mesmo ali, a mensagem final da esperança, sejam realmente eles saindo da guerra, desertando da guerra e indo, sei lá, brincar de bolinha de gude, por exemplo, fazer algo que crianças deveriam fazer. Acho que ficaria interessante, fica uma história bem tocante e bem profunda também. O nome da nossa próxima sinopse é Swordman. Eu acho que é Swordman, com os words como se estivesse no plural. Se eu não me engano, é assim que é espadachim em inglês. E aí tem o subtítulo Guerreiro de Espada Mais Forte. Pode ser o espadachim também. Arnon tem o sonho de se tornar o melhor guerreiro de espadas da cidade real, mas suas habilidades são consideradas abaixo da média na escola de espadachins do reino. Tudo muda quando Arnon, ao comprar uma nova espada, conhece Hefeste, a deusa das espadas, que o dá técnicas e poderes únicos de espadas, mas também um poder bônus de poder atrair pessoas, especificamente do gênero feminino. Agora ele terá que se provar ser o guerreiro mais forte, ao mesmo tempo que os garotos têm seus olhares voltados para si. Aqui a gente tem dois pequenos problemas. E eu acho que onde denota o principal, se for uma história de comédia, beleza, funciona. Mas eu acho que o título não denota ser uma história de comédia. E aí, não sendo uma história de comédia, sendo levada a sério, essa frase final aqui, ela é matadora de qual o grande problema aqui dessa ideia. Mas também o poder... Aqui, ó. Agora ele terá que se provar ser o guerreiro mais forte, ao mesmo tempo que todas as garotas têm seus olhares voltados para si. Quer dizer, é tipo assim, fulano nasceu herdeiro de uma grande companhia. Todos os sonhos dele, todas as coisas que ele quiseram fazer, ele faz com facilidade. Ele tem habilidade e ele é muito bonito. Agora ele vai ter que esperar seu pai morrer para poder herdar toda essa fortuna. Você fala, que história que é essa? O personagem tem tudo, de mão beijada. Não tem história, não tem? Tipo, agora ele terá que se provar. Ele não tem que se provar, ele literalmente ganhou o poder de um deus que fez ele ser o melhor das espadas. Ele não tem que se provar para as garotas, porque as garotas já estão caídas nele. Né? Já estão chonadas nele. Ele não tem que se provar para os espadachins. Então, basicamente, você tirou o objetivo da história. O objetivo da história tem um personagem que ele quer uma coisa, mas ele não consegue aquela coisa. Então, tecnicamente, ele precisaria aprender, se desenvolver, melhorar, progredir para conseguir adquirir aquela coisa. Basicamente, você falou, tipo, vamos lá, eu sempre uso o exemplo da água, né? Estou com sede, vou beber água. Então, tem um personagem com sede. Qual seria a história? Estou com sede, preciso beber água. Você não tem água aqui, então você tem que ir lá e buscar a água. Basicamente, o que você fez na sua história foi: estou com sede, tenho uma garrafa d'água aqui, vou beber água e agora eu tenho que ir buscar água para beber. Não, você não tem que buscar água para beber porque você já acabou de beber água aqui. Entende? Que você já concluiu o objetivo do personagem ali na metade da história, ou no início, ou na introdução, né? Se for uma história de comédia, ok, a gente pode tentar trabalhar isso com brincadeira, né, de tipo, ele conseguiu o que ele queria, mas a gente precisa colocar algum ponto negativo, ou transformar o fato das garotas quererem ele em um ponto negativo, de todas as mulheres que veem ele se apaixonarem por ele em um ponto negativo para a história. Vamos lá. Então eu já falei aqui sobre a versão séria. Eu particularmente tiraria isso da história. Tiraria o lance das meninas se apaixonarem, não sei, mas até porque não parece, tipo assim, não parece ter importância para esse objetivo central de quero ser um espadachim, quero ser o melhor espadachim, vou treinar e me tornar o melhor espadachim. E aí, tipo, o lance da deusa ou algo assim, o que poderia ser? Vai. Só para trabalhar aqui um pouco o roteiro sério, depois a gente fala da versão comédia. Ele vai comprar uma espada e aí ele não consegue o dinheiro, por exemplo. E aí, enfim, ele resolve fazer um trabalho para poder comprar a espada, ou ele vai fazer um trabalho para o ferreiro, ou algo assim. E aí, quando ele vai fazer o trabalho para esse ferreiro, talvez não precisa ser a deusa da espada, mas um deus velho das espadas que foi esquecido, ninguém mais liga para ele e tal, então ele tá meio que só ali, ele é tipo tá como se fosse um ferreiro qualquer. E aí, meio que o Arnon começa a ajudar esse ferreiro, e aí você tem tanto uma jornada do Arnon de, através de conhecer o deus das espadas, melhorar a sua habilidade para poder realizar o seu sonho,
E o Deus das espadas vendo num jovem garoto que tem ali, que ama a espada, que gosta muito desse caminho, ele se vê renovado, como um Deus renovado, porque apesar de ter vários espadachins na cidade real, talvez esses espadachins não tenham mais tanto amor pela espada assim, não tem mais todo esse empenho ou algo desse tipo, porque, sei lá, vamos imaginar que a gente está num mundo de paz, onde você não tem mais tipo assim, o lance de ser o melhor espadachim é só para se mostrar, não é tanto pela utilidade em si, por isso Deus está meio que de saco cheio de tudo isso. Novamente, então a gente pode acrescentar algo assim. Por que um Deus e não uma deusa? Porque, particularmente, eu acho que a relação do moleque com o velho rabugento funciona um pouco melhor. Eu acho que essa relação, assim, essa troca fica um pouco melhor do que com uma velha rabugenta, por exemplo. E geralmente tem esse lance de ferreiro também ser homem, enfim. Então, eu troquei aqui o gênero do Deus mais por conta disso. Se fosse uma personagem feminina como protagonista, aí eu acho que poderia funcionar também a mulher, a véia. Porque daí ficaria aquele negócio de do personagem se enxergando no outro, sabe? Desse reflexo dos dois personagens. Então você tem um personagem que ama muito tudo aquilo, das espadas, se dedica muito, é muito esforçado apesar de não ter muito talento, e o Deus ali que tá cansado de tudo isso. Então o Deus vai se enxergar e se inspirar no moleque, e o moleque vai se enxergar e se inspirar no Deus. Da mesma forma, se fosse uma menina, ela conseguiria se espelhar na deusa, e a deusa na menina. Funcionaria, acho que um pouco melhor com os dois personagens sendo do mesmo gênero. Mas novamente, aí sim o personagem teria que se provar, etc, fazer esse negócio, traçar esse caminho aí de convencer o Deus e reanimar o Deus, né, enquanto ajuda ele ali com alguma coisa, e enquanto isso ele vai aprendendo mais e sendo abençoado, digamos assim. Enfim, mas de qualquer modo eu não gosto da ideia de ele ganhar de mão beijada o poder, até porque, como eu falei, aí ele tira exatamente a jornada de ter que se provar, que é exatamente o que está falando aqui no roteiro. Agora, indo pro lado da comédia, vamos lá. Aí sim, ele vai comprar uma espada e por cagada do destino, ele é abençoado, ele ganha o poder, ele vira um mega espadachim. Porém, tem essa questão. Aí novamente, tem essa questão que parece boa inicialmente, e aí sim fica interessante ser uma deusa, porque ela pode ser a deusa, sei lá, do amor e das espadas, isso está relacionado. Né? A gente tem em várias culturas aqui, você tem vários deuses que são deuses de mais de uma coisa diferente, ou até de coisas opostas, né? Eu acho que Ganesha, se eu não me engano. Ganesha? Acho que é Kali. Da construção e destruição. Um negócio assim. Aí, tipo, acho que Ganesha dá vida e morte. Enfim, tem vários deuses, principalmente na mitologia indiana, né? Que são, tipo, opostas assim. Então vamos supor que ela seja do amor e das espadas, e aí por isso ele foi abençoado. Ele vira um ótimo espadachim. E ele também acaba virando o Dom Juan. Não necessariamente assim, mas tipo uma espécie de cupido, né? Se a menina vê ele, já se apaixona. E aí inicialmente ele acha isso maravilhoso, e aí ele fala, agora eu sou fodão, agora, né, tudo que eu quero eu tenho. E aí ele começa a perceber que dá alguns problemas. Então a gente transforma essa questão das garotas se apaixonarem por ele em um defeito, em um problema na história. Então vamos lá. Vamos supor que essas garotas ficam apaixonadas ao ponto de começar a atrapalhar ele. E o objetivo dele não eram garotas inicialmente. É ser o melhor espadachim do negócio. Então ele quer entrar lá, quer ser o melhor guerreiro da cidade real. Então ele precisa ir lá se provar, ele precisa ir para um torneio, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, ele consegue se inscrever no torneio, porque agora a pessoa que faz a inscrição no torneio lá é uma menina, se apaixona por ele, etc. Né? Normal. Aí, em alguma determinada situação, por exemplo, ele não consegue algumas coisas porque, sei lá, a esposa do cara que vai avaliar ele se apaixona por ele, aí o cara fica com ciúme e começa a boicotar o garoto, por exemplo. Então, mesmo ele tendo muita habilidade, ele não consegue aquilo porque aquilo é um problema. Então, a gente trabalharia de forma bem zoada mesmo. Eu acho que não daria pra trabalhar desse jeito numa história séria. Aí seria bem com comédia mesmo, exagerando bem as situações, exatamente pra mostrar, tipo, caraca, ele realmente é muito bom espadachim, mas isso daí realmente virou um problema. Então é o lance de quebrar a expectativa de algo que era para ser bom se tornar algo um defeito, né? Um problema aqui pro personagem. E aí de repente ele pode inventar de começar a cobrir o rosto com vários panos, etc, para as mulheres não verem ele. E aí em alguma situação crítica o pano cai, sei lá, o pano é tirado e aí as meninas veem ele, e aí dá um problema do caramba porque elas se apaixonam por ele, etc. Sabe? E aí você vai trabalhando na situação de comédia. Como terminaria uma história assim? Não sei, histórias de comédia são um pouco difíceis de terminar.
geralmente a gente tenta fazer alguma situação ali que envolva realmente um objetivo, alguma situação mais dramática e completa esse arco dramático da história, mesmo sendo uma história de comédia, é importante ter drama para poder dosar ali as sensações, as emoções que a história tem. Então, criaria ali alguma situação, né, dramática e resolveria a situação dramática. Talvez ele abrindo mão de tudo isso aí, indo falar com a deusa de novo, falando que ele não quer nada disso, e aí termina ele treinando para tentar passar no exame por conta própria, por exemplo. Então ele percebeu que tentar roubar na vida não adianta. Aí isso pode ser o arco dramático da história. Ele tentou roubar, só deu problema, aí ele desiste dos poderes, desiste da bênção e termina treinando e tentando fazer as coisas por esforço e mérito próprio. Acho que ficaria legal, mesmo como história de comédia. Galera, como eu gastei muito tempo analisando a primeira sinopse, o vídeo já tá ficando bem longo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer só 3 sinopses, então, né, eu falei ali no começo do vídeo que geralmente eu faço 4, né, mas é 4 que a gente consegue fazer uma análise ali mais rápida, uns 10 minutos pra cada ali, pra terminar o vídeo com 40 e poucos minutos. A gente já tá com 40 e poucos minutos, quase 50, o YouTube não gosta de vídeo muito longo, eu já extrapolo bastante aqui, então vamos encerrar por aqui e segunda-feira que vem tem mais vídeo de sinopse aí pra você. Espero que você tenha gostado, deixe seu like aqui embaixo pra dar uma força pro canal. Caso você tenha gostado, se você chegou até aqui, deixa no comentário aí também, eu cheguei até aqui. Gosto de ver quem que assistiu um vídeo de 40 e poucos minutos falando sobre a criação de história, sobre a criação de mangá até o final. E, como eu disse, segunda-feira tem mais. Vejo você lá. Falou!